As primeiras reuniões da CPI que vai investigar a atuação do governo na pandemia. A marca de 400 mil mortos pela Covid no Brasil. Os atrasos e inconsistências na vacinação. O veto da Anvisa à Sputnik V. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 30 de abril de 2021. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo início da CPI da Covid, que vai investigar as ações e omissões do governo na pandemia, além do repasse de verbas para estados e municípios. As primeiras reuniões da comissão de inquérito foram marcadas por derrotas para o presidente Jair Bolsonaro. O senador Renan Calheiros foi nomeado relator, isso apesar de uma forte mobilização de governistas para impedi-lo. Ao assumir o posto, ele defendeu que os culpados pela má gestão na crise sejam punidos emblematicamente. Também atacou o negacionismo e criticou a presença de militares no Ministério da Saúde. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. E foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou por que Renan é visto como um perigo para o governo. O link para o podcast e para os outros textos que eu citar hoje estão na descrição desse episódio. Os membros da CPI definiram que os primeiros convocados a falar serão os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro. Na terça que vem, a comissão recebe os 2 médicos que foram demitidos pelo presidente, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. E na quarta é a vez do general Eduardo Pazuello, que passou 10 meses no cargo até sair em março desse ano. Na quinta, quem dá depoimento é o atual ocupante do ministério, o médico Marcelo Queiroga, e também o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na CPI, os senadores vão apurar pontos como a demora na vacinação, a falta de insumos hospitalares e os gastos públicos do governo federal com remédios ineficazes contra a Covid. Como base para preparar a defesa, o próprio Palácio do Planalto listou 23 acusações que podem ser feitas pelos parlamentares. O Estevão Bertoni contou aqui no Nexo quais os principais pontos de pressão sobre Bolsonaro e seus auxiliares. E a Isabela Cruz explicou quais os deveres e os direitos de quem é chamado para depor numa comissão de inquérito. A CPI começou na véspera do Brasil superar mais uma marca trágica na pandemia. O número de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 já passa dos 400 mil. Abril foi o mês mais mortal da crise sanitária no país até agora. O contágio começou a desacelerar, mas especialistas alertam que o país vai enfrentar novas ondas. Isso ocorre por causa da reabertura de atividades antes da hora e pela lentidão na vacinação. Essa semana, centenas de cidades chegaram a interromper a imunização por falta de doses, como a gente falou aqui mesmo no Durma. Atualmente, cerca de 15% da população recebeu a primeira dose e 7% recebeu as 2. A Caroline Souza e o Gabriel Maia fizeram um gráfico que mostra o ritmo da imunização na América do Sul. O Brasil é o país que mais aplicou doses em número absoluto, mas perde para o Chile e para o Uruguai quando se compara a porcentagem da população imunizada com as 2 doses. Diante das dificuldades de entregas de imunizantes, alguns estados tentaram importar a vacina Sputnik V, mas o pedido foi negado pela Anvisa. A análise técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária encontrou falhas no desenvolvimento do imunizante russo e na documentação que foi apresentada. A conclusão foi de que não é possível atestar a segurança da vacina.
Aqui no Nexo, o César Galione detalhou as justificativas da agência reguladora para a decisão, que foi criticada por governadores e pelo laboratório russo. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abad, fica aqui mais um Durma com Essa. Tchau!